A Turquia e o Brasil acabaram de oficializar um acordo, né, em cooperação em defesa, e foi promulgado, né, pelos dois governos. E agora, aparentemente, tem uma força jurídica total aí. Isso significa, pessoal, que a coprodução de blindados, transferência de tecnologia, acesso a drones, por exemplo, de ataque, né, também sistemas navais e eletrônica de defesa, pode estar junto aí de um grande pacote, né? E o blindado, né, Tupá, que chama muito a atenção aqui do Brasil, entra formalmente aí no radar do Exército Brasileiro, pessoal. Então fica até o final desse vídeo, né, para entender por que essa parceria tem um potencial enorme, né, de mudar aqui o patamar das nossas Forças Armadas. Antes de começarmos, amigos, eu pedi a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like e também ativem o sino aí para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Mas antes de começarmos, vou pedir a todos que vão lá, né, pessoal, na nossa aba de comunidade, marquem um dia que vocês preferem para nossa live semanal aqui do canal, né? Eu tô para marcar aí um dia, né, começar a fazer essas lives aqui com vocês, então vão lá e marquem o dia que vocês acham mais interessante. Vamos ao vídeo. O Acordo de Cooperação em Defesa entre Brasil e Turquia foi aprovado pelo Congresso Brasileiro em setembro de 2025, né, através do Decreto Legislativo número 195. Agora, com a aprovação correspondente, né, na Grande Assembleia Nacional da Turquia, o tratado entra em vigor com plena validade jurídica, né, nos dois países. E isso cria aí, pessoal, um canal direto para que empresas de defesa dos dois lados trabalhem juntas, né, em desenvolvimento, coprodução, modernização de sistemas e também um suporte logístico mútuo, né, reduzindo aí drasticamente a burocracia governamental. Agora, antes de a gente falar do Tupar, né, desse tanque, eu preciso contextualizar um pouquinho porque que essa parceria com a Turquia faz sentido demais aqui estratégico para o Brasil. Turquia, pessoal, não é mais uma compradora de tecnologia militar. Ela é uma produtora. Então, nos últimos 15 anos, a Turquia transformou a base industrial dela de defesa de forma radical, assim, mudou muita coisa. Ela desenvolveu drones de ataque, né, que foram usados aí em conflitos reais, né, então testados já e tudo mais. Ela desenvolveu também blindados sobre rodas e sobre lagartas, que estão sendo exportados aí para vários países, né, do mundo inteiro, né? E também desenvolveu sistemas navais, mísseis eletrônicos de combate e tudo mais. E fez isso com uma política muito clara lá de transferência de tecnologia, né? E também de produção nacional, que a gente sempre fala aqui que é interessantíssimo para o Brasil, né? Então, isso ressoa muito com o que o Brasil tenta fazer com a própria base industrial, né, de defesa. A diferença é que, claro, né, a Turquia foi mais longe, foi mais rápida, né, e também focou nos objetivos. E agora o Brasil pode aprender, né, com esse caminho aí e através dessa parceria. Então é muito importante a gente agarrar isso mesmo. O acordo prevê a cooperação nas áreas de blindados, aeronaves, drones e armas guiadas. Do lado turco, os principais ativos que entram no jogo, né, são a família de blindados, né, Otokar, os sistemas FNSS e a tecnologia de drones, né, consagrada aí globalmente, e sistemas navais e eletrônicos modernos. Já do lado brasileiro, a Turquia ganha algo, né, igualmente valioso: uma base estratégica para acessar o mercado de defesa da América do Sul, onde o Brasil tem uma influência enorme, né, e também relações comerciais já consolidadas. Bem, pessoal, quanto ao Tupar, né, esse blindado aí, por que que eu acho que esse ponto é mais importante disso tudo aqui? Sinceramente mesmo, o Tupá é um veículo de combate sobre lagarta, né? Ele não tem rodas e tudo mais. E ele foi desenvolvido aí pela Otokar, né? A empresa turca que também produz o blindado Arma, né, e tudo mais. Então, ele já é bem conhecido no setor, essa empresa já é conhecida no setor, e o Tupá foi projetado para ser um blindado da geração atual, né, com proteção modular, né, torre de um canhão de 120 milímetros, sistemas aí também de carregamento automático, sensores de proteção, tudo que há de melhor no mundo esse tanque já tem. Então, por que que isso importa aqui para o Exército Brasileiro, na minha opinião? E o Brasil não tem um tanque moderno atualmente, né, como a gente já sabe, a gente tem ali uma coisa acontecendo ali com o Centauro, né, o italiano, mas não, ele não é um tanque de esteira, né? O Leopard 1A5, que ainda opera, né, no Exército, é uma plataforma dos anos 60, né, com uma modernização muito limitada, e não tem essa proteção contra drones, tem um nível aí de integração, por exemplo, eletrônica e tudo mais. O Tupar não é só, não é o Leopard 2 alemão, nem o Abrams, claro, americano, né, em termos de maturidade, vamos dizer assim, de combate, já foi testado e tudo mais, mas é uma plataforma bem moderna, desenvolvida com tecnologias próprias, né, lá da Turquia, e que também vem com algo aí que os parceiros ocidentais raramente oferecem: transferência de tecnologia real. A gente sempre fala aqui no canal, em todos os vídeos praticamente, sobre a transferência de tecnologia. Ah, mas Léo, o que é a transferência de tecnologia importa aqui para o Brasil? Tudo, tudo. O Brasil, como um país emergente, né, um país que não tem uma desenvoltura para defesa, precisa agarrar ideias e parcerias com transferência, porque isso viabiliza, né, que a gente aprenda.
que a gente tenha também uma transferência de conhecimento. Então, é muito importante. A família de blindados turcos no radar do Brasil inclui ainda, né, o Kaplan, um veículo de combate sobre lagartas desenvolvido aí pela FNSS, né, em parceria com a indústria da Indonésia. O Kaplan é voltado também para missões de infantaria mecanizada e apoio de fogo, e já foi exportado com sucesso para o Sudeste Asiático, né, provando a capacidade de adaptação a diferentes doutrinas e também terrenos difíceis, coisa que o Brasil tem muito por aqui, né? A lógica de trazer essas plataformas para o Brasil passa necessariamente pela transferência de tecnologia, como já falamos, né, e integração de sistemas nacionais de comunicação e armamento. Mas claro, pessoal, eu sou bem honesto com os desafios também, né? Seria desonesto só falar das oportunidades e tudo mais. O Tupar ainda está em fase aí de consolidação, né, e validação operacional. Então, ele ainda não tem um histórico de combate, né, de longo prazo, que alguns blindados ocidentais mesmo, né, acumulam aí. Então, a Turquia está exportando a tecnologia, né, mas ainda está construindo, né, a reputação e a confiabilidade, né, de seus sistemas é, terrestres pesados, né. Então, é, claro, né, integrar uma nova família de blindados aqui no Exército também é um projeto complicado, que levaria algumas décadas, né? Não anos, né, pessoal? Então envolve aí doutrina, treinamento, cadeia logística, munição, né, infraestrutura. Não é uma decisão simples, eu tenho ciência disso, né, da minha visão também. Mas, claro, dito isso, eu acredito que o momento de construir essa relação é exatamente agora, né? A gente não pode deixar para depois. Essa é a minha visão, tem que ser tudo agora. A gente está muito atrasado em muita coisa. Com o acordo em vigor, né, esse acordo aí, com os canais abertos ali também, com as empresas dos dois lados podendo sentar para negociar e tudo mais, eu acho que é o início aí de uma relação industrial forte, né? Na indústria aí turca, né, e tudo mais. E o histórico já mostra um pouco isso também. Quem entra cedo nesse tipo aí de parceria acaba conseguindo condições um pouco melhores, né? Talvez justamente pelo Tupá estar iniciando no mercado, a gente consiga algumas condições que a gente não conseguiria com tanques mais consolidados. Isso é bem interessante. Além dos blindados, o acordo abre caminho para outro ativo turco que acaba interessando muito, né, o Brasil, né? Os drones de ataque. A plataforma Bayraktar TB2, né, ganhou uma fama global pela sua eficiência, né, em cenários de conflito real, né? Então é um drone aí muito conhecido que a Turquia produz em massa, né? E esse modelo de exportação de fabricante Baykar, né, inclui programas de transferência de conhecimento para operadores, né? E o Brasil tem muita necessidade disso. E também o Brasil está estruturando hoje sua própria doutrina de drones militares. Está muito no início, mas já está em andamento. E tem muito aí a absorver, né, da experiência operacional acumulada, né, pela Turquia nessa área. Bom, e aqui eu quero ampliar um pouquinho também o olhar que a gente tem, né? A Turquia construiu a sua indústria de defesa porque decidiu que a dependência tecnológica era um risco estratégico inaceitável para eles, né? Então, quando os Estados Unidos bloquearam a venda de alguns sistemas lá de defesa aérea russo, né, S-400, a Turquia não entrou em colapso. Ela não se desesperou, né? Vamos dizer assim. Ela simplesmente acelerou o desenvolvimento nacional de tudo ao mesmo tempo. Então, quando parceiros europeus hesitaram também em fornecer tecnologias, né, os turcos foram buscar as próprias alternativas. Eles fizeram o que o Brasil precisa fazer, sinceramente mesmo. Essa mentalidade de soberania tecnológica, de aceitar, né, o custo a curto prazo para ter um benefício a longo prazo, o Brasil precisa ter como referência, assim, é indiscutível, tá? E o Brasil, claro, a gente sabe que tem recursos naturais incríveis, né, tem uma base industrial diversificada. O que falta é a consistência política mesmo, né, para sustentar esses programas todos aí ao mesmo tempo e tudo mais. Então, é bem nessa linha. Do ponto de vista geopolítico, essa aliança tem um forte significado. O Brasil diversifica, né, seus parceiros estratégicos de defesa e tenta reduzir, né, a dependência de um único fornecedor ou de blocos ocidentais, né, tradicionais e tudo mais. Então, a Turquia, embora, claro, né, seja membro da OTAN, mantém uma política externa e industrial de defesa independente. Isso representa, né, o perfil de parceria ideal para o Brasil buscar. Tecnologicamente avançado, disposto a compartilhar propriedade intelectual e livre de embargos políticos de prateleira, vamos dizer assim, ocidental. Bem, pessoal? Então, basicamente o que eu vejo nesse acordo aqui é uma janela real de oportunidade, né? O Tupá pode ser um blindado pesado que o Exército e os fuzileiros navais precisam, né, para substituir sistemas envelhecidos, desde que o processo, claro, seja todo perfeito, né, com rigor técnico, exigência ali de transferência de tecnologia, visão de longo prazo, importante também. E drones turcos também podem acelerar, né, a doutrina brasileira não tripulada, né? E eles são muito fortes nessa área de drones, eles estão investindo muito lá. É muito importante também para o Brasil.
E a relação industrial que esse acordo também viabiliza pode gerar aí exportações conjuntas também, né, para outros países, né? América do Sul, da África, né? Onde o Brasil tem uma influênciazinha ali e a Turquia tem interesse também de expandir, então pode ser bom para os dois, né? Isso é o que uma parceria estratégica de defesa bem conduzida pode gerar, claro, né? Então, assim, o Brasil tem a capacidade industrial, ela entra com os ativos e a gente só expande isso e é bom para todo mundo. É muito bom esse tipo de parceria. Mas, voltamos às nossas perguntinhas finais aqui, né? O que você acha dessa parceria? O Tupá faria sentido, né, como o próximo blindado sobre lagartas aí do Exército Brasileiro? Ou tem outra opção, né, que vocês consideram superior? Claro que existem opções superiores, mas talvez com esse custo seja um pouco mais complicado. Então, eu desafio vocês a acharem uma opção com custo parecido e seja mais interessante para vocês deixarem aí nos comentários. Me conta aí, né? Vamos debater um pouquinho sobre isso. Eu sempre estou lendo os comentários, pessoal, lembrando, né? Leia o comentário, deixa o like. Então, eu estou sempre comentando com vocês. Eu sou apenas um entusiasta no meio mental, não sou um jornalista, então eu não tenho amarras aqui nenhuma, eu só simplesmente venho aqui, falo para vocês e a gente troca ideia, tá? Então, é isso, pessoal. Se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês e até o próximo vídeo.